Capítulo 40. O dia do fico. A família real havia retornado para Portugal. Pedro e Leopoldina, no entanto, haviam ficado no Brasil. Pedro se tornara príncipe regente e agora seus planos de revolução começam a tomar corpo. As senzalas estavam alvoroçadas. Os negros voltaram a ter esperança. Tinham ressuscitado na alma o desejo de serem considerados humanos novamente. Para isso precisariam lutar. Era isso que os anjos os haviam dito. Motins aconteciam diariamente pelas fazendas de todo o Brasil colonizado. Muitos negros foram mortos por tal insubordinação, mas a cada negro morto, mais forte o movimento se tornava. A passividade dos negros havia relaxado a preocupação com capitães do mato. Eram pouquíssimos. Em algumas fazendas, os poucos que haviam foram mortos, assim como mortos foram os barões e suas famílias. Não era dessa forma que gostaria ter libertado os escravos, por meio da violência, contudo foi a alternativa menos danosa. Sob o pretexto de conter a revolta dos negros, Dom Pedro I visita todos os barões para lhes convencer do óbvio: é necessário libertar os escravos. Como recompensa aos barões, já que esses haviam investido recursos na compra de seus escravos, receberiam ouro da coroa e passariam a pagar pelo trabalho daquele que quisessem continuar trabalhando nas fazendas. O príncipe havia se tornado um homem político, não por praticar o cinismo, mas por ser simpático e convencer as pessoas por meio do diálogo. Claro que ser um semideus ajudava muito. O ouro, por exemplo, não viria da coroa, viria de Horizonte, já que lá ele tinha acesso à energia que criava o ouro. Raunan, Leopoldina e Pedro já haviam previsto esse desfecho um ano antes. Tudo caminhava como previsto. Todos temiam um colapso na economia, depois que os escravos fossem livres. Mas a colônia prosperou, nunca tanto café foi colhido, nunca as lavouras foram tão saudáveis. Agora parecia que as pragas eram uma punição aos barões por explorarem os escravos. Dom Pedro I precisava ser proclamado rei da colônia, mas para isso precisaria que a colônia o reconhecesse. E, para tanto, ele espalha a notícia de que vai voltar para Portugal e que será enviado outro regente para a colônia. O fato é que seu pai de criação não queria em Portugal, nem revestido de ouro, pois sabia que se ele voltasse para a coroa, com certeza iria causar a mesma revolução que estava causando no Brasil, e isso faria dele um rei proclamado. A mentira, às vezes, é como vitamina para o destino, fortalece-o. A notícia se espalhou tão rápida quanto a reação dos habitantes brasileiros. Manifestações que envolviam os barões, os renascidos, antigos escravos, intelectuais e analfabetos se espalharam por toda a colônia. Todos estavam felizes com o governo do príncipe, todos queriam que o príncipe ficasse. Se é pelo bem geral da nação, diga ao povo que fico. Disse Dom Pedro aos governadores de cada uma das capitanias da colônia. Capítulo 41. Pertinentes. Extasiado com o êxito no objetivo de libertar os escravos, Pedro e Leopoldina, depois de alguns meses sem se reunirem com Raunan, aparatam em Horizonte para continuarem com as estratégias de governo para tornar o Brasil independente. Sempre que iam a Horizonte, conseguiam ver detalhes que antes não havia notado, criaturas de outros planetas que ainda não conheciam. Ficou encantado ao ver uma mulher esquálida de 3 metros de altura que tinha a pele cintilante como pérola negra. Beija-flores a seguiam como se a pele fosse açucarada e em seus cabelos colocava os longos bicos. Esse lugar sempre me encanta, disse Pedro ao observar a mulher que tinha a nudez coberta por joias. Imagine toda a terra transformada em um paraíso como esse, diz Leopoldina, enquanto entram em Aeromagma. Acho que estamos bem próximos desse momento.
Eu concordo, o povo te ama. Não duvido que em poucos meses vocês consigam declarar a independência do Brasil. E como disse o senhor da proteção, Horizonte depende disso. Consegue imaginar como me sinto sabendo que sou filho de um Deus? Consigo, mas sua mãe é bem assanhada, não? Diz sorrindo a esposa, quase de mentirinha. Não é bem assim. Meus pais são como a gente, sabem muito bem o que o outro faz, mas não se importam, porque no fundo se amam. Eu sei, estou brincando. Aliás, eu tenho inveja de você, porque você sabe como conseguiu seus poderes. Eu não sei como consegui o meu. Às vezes penso sobre isso também. Você tem poderes muito iguais aos meus. Uma bruxa não tem tanto poder. Um dia, quem sabe, conhecemos a Grande Mãe em sua forma original, não em seu disfarce. Jerusa, jamais haveríamos de suspeitar que ela fosse a deusa criadora de tudo. Minha mente não concebe que eu tenha sido cuidado por ela. Quem no mundo já teve a oportunidade de conversar com Deus? Ninguém, porque todos fingiam, já que ela é deusa. O que importa é que você passou por tudo que passou para ser quem é. Ela deve estar orgulhosa de você. Tomara. Divagaram, conjectuaram, finalmente chegaram ao Palácio da Harmonia, o Palácio das 9 Torres. O palácio é uma espécie de motor que movimenta o horizonte. Nem Pedro, e muito menos Leopoldina, sabem como ele funciona, mas sabem que um dia, quando o desbravarem, nunca mais verão o mundo da mesma forma. Desembarcaram no aeromagma e foram até o topo da última torre. Entram na sala e veem Raunan deitado sobre a constelação, olhando para cima, vendo em uma tela gigante a cena de um incêndio. Ao perceber as visitas, desliga a reprodução e transforma a sala no jardim que tem um lago que deságua no abismo. Olha, resolveram me visitar, diz Raunan, sorrindo em tom de brincadeira. Olha quem não sai dessa sala, brinca em tom de ironia Pedro enquanto o abraça. Está bem, meu filho? Sim, vem aqui e dê um abraço no seu sogro. Meu sogro é um deus, isso é tão insano. Esqueça dessa parte, sou como vocês. Sabemos. Uma curiosidade, o senhor deve usar essa tela para nos observar o dia inteiro, não é? Até poderia, mas prefiro não observar. Gosto da surpresa das novidades que me trazem. Afinal, eu não poderia interferir na rotina de vocês, caso alguma coisa não desse certo. Então, prefiro esperar. Também gostamos de vir, meu pai, mas o senhor não sabe o que acontecerá? Sabia, sei do que aconteceria se você não tivesse sido concebido através de mim. Mas quando você nasceu, sendo um semideus, tudo mudou, criou-se uma corda. E é isso que vejo na tela, imagens da linha na qual a Grande Mãe caminhou. O que o senhor estava assistindo? Um museu queimando? Mas o que tem de mais nisso? Era um museu criado pelo Dom Pedro I da outra corda. Eu criei? Você não, o outro. Pegou fogo por causa do descaso do homem com sua história, com o mundo, consigo mesmo. Grande parte do ser humano não se importa com nada, por isso que abreviam o tempo do mundo. Por isso, a Grande Mãe criou Horizonte, para selecionar os humanos dignos de viverem na copa. Isso é tão complexo. Posso ver como eu sou nessa outra corda? Não é tão complexo, diz Leopoldina. A outra linha já chegou ao fim. Como? Passado, presente e futuro não coabitam? Sim, por isso que a grande deusa conhece todas as linhas e as probabilidades. Quem criou essas linhas? A própria deusa. Estou errada, Raunan? Está corretíssima. Ela criou as linhas, visualizando as possibilidades da história de acordo com as escolhas dos seres humanos e as intervenções feitas por ela. Então, ela criou o horizonte à parte da linha e projetou vocês dois para acenderem o horizonte dentro da corda. Olha, sinceramente, ainda não consegui entender direito, mas... Como não, meu amor? Não entendi, é confuso, Léo. Mas vamos adiante. Eu poderia ver o outro Dom Pedro I da linha que o senhor estava assistindo? Pode.
Faz o sinal de quadrado com as mãos e uma tela se abre à frente deles. Na tela é possível ver Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, proclamando a independência, acompanhado de muitos políticos sendo auxiliados por seus escravos. Ele é um homem típico português, bochechas avantajadas, levemente barrigudo, costeletas grandes e olhar astuto, quase psicopata. Olha suas bochechas, amor. Gente, mas veja, há muitos negros na posição de escravos ainda. Nessa corda, os escravos são libertos pela princesa Isabel, uma das descendentes do seu outro eu. Isso é muito, gente, de surpresa. Inclusive, o documento de abolição da escravidão, assinado por ela, se queima naquele incêndio que eu estava assistindo, assim como muitas pesquisas que poderiam ajudar os humanos, conscientemente falando, a preservarem o planeta do colapso, mas tudo que conseguiram foi a destruição. Para simplificar na sua linha, a extensão é a que maior se estende, com possibilidade de, por meio do ciclo, se reciclar e sobreviver eternamente. Céus! Vamos seguir adiante porque a cabecinha do meu amorzinho é muito presa aos conceitos da nossa corda. Me diz uma coisa, por essa tela não daria para ver onde está a genetriz? Isso com certeza seria reconfortante, mas seria cansativo procurá-la entre bilhões de galáxias, onde bilhões de planetas existem e tendo tudo o que temos para fazer, seria perda de tempo. Enfim, ela pode estar em qualquer canto. Uma hora ela volta, não nos preocupemos com isso. Ah, não é por isso, queria ver como ela se apresenta agora. Releve-a, meu pai. Sua curiosidade escorre pela língua sem muita autocrítica. Todos se riem sem se importarem com a preocupação de Pedro. Leopoldina estava mais do que livre para perguntar o que quisesse. Ela era a razão de todos estarem reunidos. Sem ela, Pedro não teria se aberto a ouvir os planos de um pai que, de certo modo, o abandonara em uma linha cheia de gente medíocre enquanto vivia no paraíso. Brincadeiras e incompreensões à parte, conte-me tudo. Não sabem como me alegra o coração com essa notícia. É melhor do que eu esperava. Pois bem, o fato de você estar aclamando nos diz que nos próximos dias você poderá proclamar a República. Pelos meus cálculos, esse ato se dará no mesmo dia em que ele ocorre na outra corda. Em qual dia ele proclama a independência na outra corda? Pergunta Leopoldina. 22 de setembro de 1822. Hoje, na nossa linha, é 5 de junho de 22. Realmente, falta um pouco. Podemos nos programar para esse dia mesmo, sugere Pedro, entusiasmado. Gosto disso, ainda que pudesse representar a persistência em um caminho não exitoso, já que na outra linha não deu certo, já que a independência não deu ao Brasil melhoras sociopolíticas significativas, nem foi exitosa para o prolongamento da corda, não podemos nos condicionar a superstições. Pois bem, após vocês tornarem um país independente, irão fazer correr no mundo a notícia de um rei que quer trazer paz ao mundo, um rei que quer estabilizar e enriquecer o mundo e acabar com a desigualdade. Depois de conquistar, selecionaremos as pessoas puras de alma e coração para viverem em Horizonte. As outras serão aniquiladas. Espere um pouco, como eu, sendo um rei, pregador da paz, vou assassinar as pessoas que julgarmos não serem puras? Eu não disse que mataremos ninguém, jamais. Por aniquilar, quero dizer que eles serão subjugados ao submundo, as raízes da árvore serão esterco para a copa. Estranho pensar em subjugar humanos a um lugar de inferioridade. Não sei se posso fazer isso. Você deve fazer isso. Mas não demos a ele o direito de serem pertinentes. Não eram puros? Sim, mas pureza não existe. Julgaremos o quão pertinentes são essas pessoas. Por exemplo, nós mentimos, isso não é ser puro. Mas fizemos isso pelo bem maior. Logo, isso nos faz pertinente ao horizonte.
O horizonte aceita todos aqueles que não fazem o mal em benefício próprio, todos aqueles que controlam os ímpetos para fazer o mal a outrem ou ao planeta. Veja. Ao dizer isso, transforma o jardim em uma sala cheia de telas, onde são exibidas cenas de guerras, assassinatos, crueldades contra os animais, dentre outras perversidades cometidas por seres humanos. Uma dessas imagens é a crueldade sofrida por Napoleão pelos seus agressores quando ele era adolescente. Você acha que essas pessoas são dignas de viver em um paraíso como o Horizonte? Não sei. Leopoldina intervém. O que ele quer perguntar, meu amor, é se esses humanos se comportariam aqui ou se eles destruiriam a pureza desse lugar. Pedro fica pensativo por um tempo. Os três trocam olhares. Finalmente, o príncipe rompe o silêncio. Tudo bem, me conte os detalhes desse plano. Capítulo 42. Independência e paz. Há de se dizer que não criei ninguém sem propósito. Há de se dizer que ninguém é obrigado a cumprir com seu destino. Há de se dizer que ninguém for abandonado por mim. Sobretudo, há de se dizer que não obrigo ninguém a ser ou fazer o que eu quero. No entanto, dei propósito a todos. Aceitá-lo ou não sempre foi uma opção. Em muitas linhas, as crendices sufocaram a sanidade humana e, em prol de uma fé cega, desvirtuada e inútil, mataram uns aos outros homens que temiam a deuses, criados pelos pensadores que buscavam uma forma de instituir a ética no mundo. Se você está lendo esse fragmento da história que te trouxe a esse momento, certamente está em minha biblioteca. Se você está na minha biblioteca, certamente não te inclinastes ao abismo que o homem desenvolveu dentro de si na corda. Eu não dei maus sentimentos para o homem, apenas o deixei livre para explorar os mundos externo e interno. Aos poucos, os homens foram se transformando e espalhando como vírus as atualizações malignas que criavam em si. Não irei prolongar essa explicação, pois ela já está bem destrinchada no livro, entre aspas, minha obra quase-prima. Se quiseres, leia depois. Sigamos. Meu Pedrinho, a quem nada impus, mas sempre cuidei para que não se rendesse ao abismo, estava à beira do Ipiranga sob um sol ameno que fiz brilhar no céu para que o universo pudesse ver com nitidez a esperança pela primeira vez no alto de seu cavalo, com espada empunhada, proclama a independência e faz o discurso que mudou o rumo da história. Para ser sincera, nem eu havia imaginado que ele faria tal discurso. Digo isso, pois podem pensar que eu sou uma manipuladora fazendo o príncipe de marionete para o meu bel prazer. Mas ele só está fazendo o que eu quero, digo, o que o universo precisou, porque acreditou na importância que tinha dentro dos planos de restauração da humanidade. Se fosse uma imposição minha, não haveria poesia, não haveria beleza. Se fosse apenas pelo destino, teria dito, abre aspas, independência ou morte, fecha aspas. E ele realmente poderia matar todo mundo, mas em vez disso disse, abre aspas, independência e paz, fecha aspas, e continuou. Hoje nos libertamos da exploração da pátria-mãe. Hoje é o dia que crescemos e dizemos, abre aspas, somos brasileiros, filhos de uma nação, não de uma colônia, fecha aspas. Hoje é o dia em que rompemos com o conservadorismo de nossos pais, com a hipocrisia da fé que eles professam, somos livres para adorar a liberdade de acreditar na paz, no amor, no respeito, na compaixão. Hoje é o dia que corrigimos no coração de tudo que eles nos ensinaram e jogamos para fora tudo de ruim que eles nos impuseram. Enquanto faz seu discurso, centenas de pessoas ovacionam seu novo rei. Hoje é o dia, digo a vocês assim, como foi no caso do renascimento para a liberdade de homens explorados por outros homens, e eu provei que a liberdade deles nos trouxe prosperidade. Assim como esses homens, nossa pátria renasce.
livre e prosperaremos. Para isso, digo a vocês, homens e mulheres, que livres, ricos e pobres convivem em harmonia. Em breve não haverá pobreza, em breve todos seremos iguais. Em breve, tudo que nos preocuparemos será em viver, pois a vida será uma diversão. Para isso, só faço um pedido: amem uns aos outros e o resto deixem comigo. O Brasil amava e adorava Dom Pedro I, o rei que trouxe prosperidade ao país, mesmo tendo libertado os escravos. O rei que pregava o amor e não a guerra. Todos os navios que atracavam no Brasil saíam inundados de esperança, acreditando em um amanhã melhor, desejando que vários Dom Pedro I governassem o mundo. Mas o plano não era ter vários Dom Pedro I, pois isso seria impossível de ser feito sem tirar o livre-arbítrio dos governantes. Era preciso que Pedro governasse o mundo em uma unidade. Pedro e Leopoldina se disfarçam de viajantes comuns e criam portais no mundo inteiro para acelerar o conhecimento de todos sobre as boas novas de um rei que quer trazer a paz e a prosperidade ao mundo. Um rei que quer fazer com que todos os países se tornem uma única nação. Preciso colocar uma observação importante. Se quiserem conhecer o homem que me inspirou a elaborar esse plano, vocês o encontrarão. Seu nome é John Lennon. Criei uma exposição sobre ele no sobralho amarelo de 9 níveis, próximo ao palácio. Infelizmente, quando ele morreu nas linhas em que viveu, a morte era o fim absoluto. Neste sobralho há também exposições sobre muitos outros homens importantes que promoveram a paz no mundo. Nas linhas, os homens criavam deuses e escreviam livros como se o Deus criado tivesse deixado ordens e regras para viverem, mas eu de próprio punho vos escrevo esses livros para que conheçam a história do universo de um modo mais realista e ao mesmo tempo divertido. Não preciso dizer para vocês o que devem ou não fazer, mas vos peço, sigam os exemplos de Pedro. Em pouco tempo, o mundo já sabia de sua existência. A família real portuguesa estava irritadíssima com ele, enviou navios para contê-lo no Brasil, mas foram impedidos de entrarem no país pelos brasileiros que estavam amando a liberdade. Napoleão se mordia por dentro, pois sabia que esse era o seu destino, governar o mundo. Mas o rei Dom Pedro I estava quase conseguindo fazer isso. Por isso, precisava dominar logo a arte da magia, para controlar o homem que estava conquistando a simpatia do mundo. Em cada país que visitava, o casal marcava os locais onde apareceriam para saberem se os habitantes aceitariam se tornar parte da nação única. O Brasil havia se tornado uma nação cujo povo vivia de forma igualitária e, em pouco mais de um ano, Pedro havia criado um sistema autossustentável onde cada pessoa tinha um papel na sociedade e por esse papel recebia o mesmo valor, um valor mais que substancial. Afinal, as pessoas não sobrevivem sem alimentos e precisam também de arte, roupas, construtores, médicos. Por via de regra, tudo que todos fazem é importante. Então, qual a lógica para alguém ter mais lucros do que outros? Os fazendeiros se tornaram gerentes de fazendas que pertenciam à pátria, e o valor que recebiam era o mesmo que o valor que os trabalhadores que estavam na lida, mas era um valor muito maior do que o que lucravam quando gerenciavam suas próprias fazendas. O dinheiro passou a perder importância. Ainda assim, todos recebiam em ouro para que, se o Brasil entrasse em colapso e os planos do rei falhassem, todos estivessem assegurados de que não estavam pobres. Ninguém entendia como que o Brasil havia conseguido tanto êxito em um sistema econômico tão esquisito. Ninguém sabia de onde vinha o ouro, mas todos queriam viver na mesma prosperidade. Havia chegado a hora de propor ao mundo a unificação das nações. Em uma das linhas, isso é tratado como comunismo, como algo que desagrada a Deus. Eu posso dizer que isso muito me agrada. Para saber mais da ignorância desses homens, entrem na caixa localizadora e digitem a sala, abre aspas,
corda 999B636 M9637, fecha aspas. Vão até a seção, abre aspas, registro diário, fecha aspas, e livro, abre aspas, ano 2018, fecha aspas. Vais conhecer alguns humanos deploráveis e olha que eles pegaram o Deus, abre aspas, Pai de Cristo, fecha aspas. Mas o coração era duro e frio como pedra, livre de compaixão e amor. Eu, Genetriz, a grande mãe, amo a igualdade. Criei os humanos para viverem em harmonia, sem divisões, como vocês vivem agora. O mundo não entendia, mas havia chegado o dia de entenderem. O ano era 1823, da última corda. O dia era 15 de novembro. Em todos os pontos marcados por Pedro e Leopoldina, surgiu uma tela. Na tela, a imagem de horizonte. As pessoas começaram a se aglomerar espantadas, tanto com aquela coisa que parecia uma pintura que se movimentava e flutuava no ar. Algumas pessoas se benziam, outras choravam, acreditando que havia ocorrido um arrebatamento dos bons de coração para o paraíso, e eles não foram dignos de ir para o paraíso e agora estavam vendo o que haviam perdido por não serem boas pessoas. Pedro deixou as telas mostrando o horizonte por 2 dias, tempo suficiente para que todo mundo, ou quase todo, fosse para a frente das telas. No 3º dia, ele surge na tela. O rei ruivo que havia transformado o Brasil, de algum modo, estava na frente deles. Houve um tempo em que falávamos a mesma língua. Poucos entendiam o que ele acabara de dizer. Esse tempo faz tanto tempo que já nem lembrávamos que ele tinha existido. Mas hoje todos voltaremos a nos entender. Ao dizer, lança sobre todos os espectadores uma luz muito forte. Todos que viram a luz passam a entender o rei. Eu sou o rei Dom Pedro I. Hoje é o dia em que todos falamos a mesma língua. Entre aspas, como ele conseguiu fazer isso? É meu filho, diz Dom João VI, em um misto de alegria, inveja e surpresa. Como ele conseguiu fazer isso? Se perguntam todos, em todo canto do mundo. Nesse momento, continua falando o rei, quero dizer que no mundo inteiro essa aparição, meio que de surpresa, está sendo transmitida. Não pode ser. É assim que ele vai se tornar rei do mundo, por meio de uma tela mágica? Questiona Napoleão, com pensamento fixo no seu destino, acreditando sem duvidar de si que iria usar Dom Pedro para governar o mundo com o sadismo que tanto queria. Se tu estivesse mais adiantado com seu treinamento de bruxo, talvez fosse tu nessa tela mágica, mas afrouxou vosso treinamento para ser um pai babão. Lembre-se de que casar e ter um filho foi ideia sua. Lembre também que tu foste o responsável pela morte da mãe do garoto, e pela morte da mãe, sinto-me na obrigação de ser presente na vida do menino. Espere, eu matei quem? Ora, bolas, não se faças de desentendido. Mas não me importo contigo. Não ainda, agora preciso dar um jeito de usar esse garoto para trilhar meu destino. Eu sou o rei que trouxe paz, igualdade e prosperidade para o Brasil, a mais nova e independente nação do mundo. Eu sou o rei cujo êxito corre pelos 4 cantos do mundo. Eu sei que vocês estão confusos com essa pintura realista que se movimenta e flutua frente a vocês. Mas lhes garanto que isso é só uma amostra do quão evoluídos podemos nos tornar. Para isso, precisam ter fé na união e aceitar que nos unamos em uma única nação. Todo mundo, em todo mundo, queria perguntar, questionar o que estava acontecendo, gritavam em frente aos telões. Se acalmem todos. Tentarei dar as respostas que possivelmente estejam fazendo. Posso ver-lhes todos em todas as cidades onde minha imagem está sendo transmitida. Não quero invadir nenhum país. Quero apenas trazer a vocês um novo modo de vida, um modo próspero no qual todos tenham tudo que de bom o mundo tem a oferecer.
Talvez vossos governantes resistam à vossa vontade, mas vos digo, o povo unido jamais pode ser vencido. Por isso lhes darei uma semana para se organizarem, se consultarem e caso você, povo, decida unir-se à nova organização mundial, escolham vosso representante para que eu possa treiná-lo e dar a ele as ferramentas para que a paz e prosperidade chegue a todos. Vocês o tratarão como voz da paz. Deixarei, durante esses dias que terão para se decidirem, imagens de Horizonte, o lugar escondido no Brasil, que é o modelo que usaremos para reconstruir todo o mundo. O olhar, a voz mansa e delicada, tudo no rosto do rei era conquistador. Seu discurso não foi questionado. As imagens de Horizonte provavam que o paraíso existia na terra, e o rei parecia interessado em fazer do mundo um lugar melhor, assim como o Horizonte. O povo de todos os países optou por integrar ao Brasil a única nação. Em todo lugar escolheram Pedro como seu novo rei e escolhendo a voz da paz. Em vários países escolheram os reis que já estavam no poder, como foi o caso da França. O maldito Napoleão foi escolhido. Isso não estava nos meus planos, nem nos planos de Pedro, mas o livre-arbítrio existe, então precisamos nos adaptar a ele. Com a escolha de Napoleão, Dom Pedro convocou os representantes de cada país para uma conferência, exceto o representante da França. Leopoldina viajou por todos os países e entregou à voz da paz uma carta que continha um horário e local para estarem. Na hora marcada, foram transportados para uma sala de vidro construída no meio do mar. Pedro queria deixar tudo poético e distante de Horizonte. Não queria que os homens desconhecidos entrassem no paraíso, assim como não queria que chegassem ao Brasil para se estabelecerem ali. O que conversaram na reunião não é relevante para que seja transcrito, mas é válido dizer que todos estavam boquiabertos, tanto pela viagem quanto pela construção de uma sala de vidro flutuante no mar, assim como é relevante que se diga o que Pedro entregou a Vozes da Paz. Isso é importante. Cada mulher e homem escolhido pelo povo receberam um comunicador que, quando acionado, permitia-os falar diretamente com Pedro. Para usar o comunicador, havia duas regras: fazê-lo sozinho, longe de qualquer pessoa, ainda que fosse um familiar ou alguém muito confiável, e aguardar o retorno do rei. Uma vez que sinalizassem a necessidade de conversar, deveriam esperar até serem atendidos. Todas as vozes foram transportadas para seus países com as boas novas que receberam e com a missão de organizar a sociedade para ser autossustentável, para que assim recebessem os pagamentos pelos serviços prestados da coroa. Havia sido dado o primeiro passo no caminho da redenção da humanidade, para que, quando o horizonte se acendesse, o maior número de pessoas fosse pertinente. Ainda faltava resolver o problema Napoleão. Pedro vai pessoalmente até a França. Ao contrário do que era de se esperar, não fora agredido pela política da cortesia. Napoleão, mantendo as aparências em seu castelo, tratou Pedro como se ele fosse seu rei. Creio que seria mais produtivo se eu lhe mostrasse nossa capital enquanto conversamos, e o senhor nos apresenta suas diretrizes de governo para trazer paz e prosperidade ao povo. Abre aspas, vamos comigo, porque antes mesmo de me acender bruxo, vou tirar esse seu sorriso do rosto e você vai trabalhar para mim. Fecha aspas. Pedro, que ouvir os pensamentos do homem torpe viu, sorri e concorda com o passeio. Saem de carruagem a caminho da casa do tio, local onde pratica a bruxaria. Abre aspas. Vamos lá, meu querido, me mostre do que você é capaz. Quero ver se já consegue me fazer cócegas ou se vou ter que esmagar feito carrapato. Fecha aspas. Pensava despreocupado o rei Pedro. Pedro, o amante, acompanhava Napoleão, fingia cortesia também. Está sentado ao lado do amante, em frente ao xará, mas rei Pedro. Abre aspas.
Não é possível que esse moleque esteja pensando que eu realmente estou aceitando que a França, o reino pelo qual tanto lutei, vai se subordinar a ele sem que haja luta. Só não estamos em guerra desde já, porque o mundo parece ter enlouquecido. Todo mundo se rendeu aos encantos desse belo homem que não tem o menor interesse em, fecha aspas. Entre aspas, cale a sua boca, Napoleão. Entre aspas, que cala a boca o quê? Abre aspas. Não pode ser, fecha aspas. Entre aspas, eu voltei a ter consciência? Abre aspas, se acalme. Isso é porque tu estás diante da relíquia e ela é uma ferramenta de paz. Isso deve ter, fecha aspas. Abre aspas. Se ela é ferramenta de paz, como tu vais guerrear com ela para dominá-la e conquistar o mundo? Fecha aspas. Abre aspas. Maldição, vou ter que testar os caminhos possíveis para controlar esse moleque. Fecha aspas. Muita fábrica, não é? Sim, diz o rei Dom Pedro, quebrando o silêncio. Sim, somos uma nação muito evoluída, imagino, mas também é uma nação que está acarretando prejuízos ao meio ambiente, não é? O crescimento econômico tem seus custos. Esse será um custo alto. Morreremos e deixaremos as contas para os nossos descendentes, diz Pedro em tom de ironia. Chegamos, disse Napoleão quando a carruagem chegou à antiga casa do tio. Os guardas, como sempre, ficaram para fora. Napoleão, o amante, Dom Pedro I, entraram na casa. Mal entraram e Napoleão desferiu um golpe de energia contra Dom Pedro I. Quase acertou o amante, que se jogou ao solo para se desviar. Tu achas mesmo, moleque, que eu irei me curvar para você? Acha que a nação que eu conquistei será entregue a ti de mãos beijadas, não é? Dom Pedro revida na mesma altura, mas sua energia foi descarregada com muito mais intensidade, fazendo Napoleão voar todo o corredor e atingir a parede da sala. Napoleão se levanta. Essa é a paz que você prega? Ameaça lançar mais um raio de energia mágica, adquirida gradativamente do submundo, mas novamente atingido. E dessa vez Dom Pedro, à distância, prende a garganta de Napoleão e o levanta, fazendo este ficar no ar, revirando as pernas e tentando se livrar daquela energia do pescoço com as mãos. Enquanto prende a respiração do infeliz, com ele no ar, Pedro começa a lhe entregar a sua missão. Eu não vim aqui negociar contigo. Vim atender o clamor do seu povo que optou por unir-se à nova organização mundial, a nova e única nação, Brasil. Por um descontrole emocional, não percebe Pedro, o amante, chegando por trás com uma coruja entalhada em uma pedra de 10 quilos que era usada como decoração na sala. Pedro acerta a cabeça de Dom Pedro com a pedra, fazendo esse ficar desacordado. Enquanto o rei está desmaiado, Napoleão faz uma prisão de energia onde deposita Pedro. Ao acordar, Dom Pedro I começa a dar risada. Do que está sorrindo, infeliz? Não sei, de vocês, talvez. Você está preso e fará o que dissermos. Quer saber? Não irei trazer a paz e a prosperidade para vocês. Até os lugares mais áridos, até os lugares mais turbulentos, como o Egito e a Palestina, viverão dias de glória e o seu país virará poeira. Ao dizer isso, desaparece no ar. Napoleão fica irritadíssimo. Você não pode voltar para o palácio enquanto não conseguir desenvolver a magia por completo. O rei... Não chame assim, eu sou o rei. Tudo bem, o tal Dom Pedro I se livrou da sua energia como se desviasse da pedra em um jogo de amarelinha. Eu vou esperar esse reizinho idiota conquistar todo o mundo. Então o matarei e clamarei o trono dele. Ele não perde por esperar. Capítulo 43. Revolução sem causa. Brasil, a terra-mãe de um mundo sem países. Pedro não passava a maior parte dos seus dias no Brasil, pois estava gerenciando o mundo, cuidando da produção de todo o ouro que pagaria pelo trabalho de todas as pessoas
que agora construíam palácios para dividirem entre os que trabalhavam na produção de alimentos, de roupas, de remédio. Sabia que, a algum momento, o ouro perderia o valor, já que todos teriam muito ouro, mas por enquanto precisava dar ouro para as pessoas terem fé no propósito do novo mundo. Elas não entenderiam o conceito à mão beijada, principalmente os que já eram ricos. Tendo em vista o impasse com Napoleão, Dom Pedro aproveita a estadia em Horizonte para ir até o seu pai e discutir a melhor estratégia para lidar com o filho do rebelado. Afinal, ele é a voz da paz. Decidem continuar isolando o rei, não darão ao comunicador, nem passarão as diretrizes do que fazer para o povo francês prosperar. Leopoldina e Pedro desfrutam do que de bom a terra futurista tem a oferecer. Visitam as comunidades de cada planeta que estão ali. A cada sobralho, infinitas descobertas. Ao chegarem no sobralho amarelo, onde inúmeras personalidades da linha 999, B636, M9637 e de outra linha possuem seus feitos expostos. Ficam petrificados ao saberem que no ano de 1968 foi morto Martin Luther King, um homem religioso que dedicou sua vida para lutar em prol dos direitos dos negros. Como pode isso, gente? A essa altura, 1968, os escravos já eram libertos? E o homem morre por lutar pelos direitos daqueles humanos que não precisariam de defesa à dignidade. É frustrante saber que muitos seres humanos não possuem humanidade. Ainda bem que estamos aqui, mudando o rumo da história. Ao voltarem para o Brasil, na última corda, Leopoldina diz que precisam visitar os pais dele e a antiga família real. Será que é uma boa ideia? Seja lá como eles vão reagir, é importante, pois você sabe, eles devem estar furiosos contigo. Acho que não, de certo modo, acredito que meu pai esteja orgulhoso. Conseguimos, na verdade, fazer o que ele não conseguiria fazer em 1000 anos. Claro, você é um semideus casado com uma bruxa. Em algum momento vamos descobrir que você é uma semideusa também. Os pais de Pedro se sentiam traídos, mas não podiam ficar chateados com o filho especial da família. Só me diga uma coisa, filho, de onde você tira tanto ouro para custear esse sistema econômico que está desenvolvendo? Se eu contasse, o senhor não acreditaria. Qual é seu próximo passo? Isso não posso dizer, só posso pedir que ao Senhor e a toda a nossa família que pratiquem o bem e abandone tudo que de mal houver dentro de vós, pois isso será importante no que está por vir. A coerência nas atitudes de Pedro o impedia de dizer à família o que planejava. Não se pode testar a bondade em uma pessoa se ela souber que está sendo testada. Tudo ocorreu melhor do que poderiam imaginar. Ao voltarem para o Brasil, no entanto, os pais de Leopoldina a visitam na surdina. Querem saber como anda o plano. Que plano, meu pai? Ora, que plano! O plano de vocês terminar com esse rei esquálido e me passar o reinado do mundo. Saiam daqui antes que sejam descobertos e todos padecemos pela sua pseudo-expertise. Não se esqueça, garota, você me deve uma coroa. Abstenho-me de fazer qualquer comentário narrativo sobre essa pequena trama, para que um suspense lhe espezinhe a mente nos últimos parágrafos desse volume sobre Horizonte. Não é porque esse é um livro histórico que não teremos um pouco de drama. Na França, Napoleão descobre, por meio do antigo rei da Espanha e atual voz da paz, que estava contente com o endeusamento do povo a Dom Pedro I. Ele acredita que o rei universal fracassaria e o povo lhe devolveria o poder, por isso aceita uma reunião com a voz da paz da França. Napoleão descobre que todas as vozes da paz receberam um comunicador para pedir orientações.
Napoleão e a Voz da Paz da antiga Espanha começam a espalhar boatos de que o Dom Pedro I é um falsário, que diz querer unir o mundo, mas exclui parte desse mundo por desavença com a Voz da Paz, claramente desrespeitando a decisão do povo. É como aquele velho ditado de algumas linhas, abre aspas, notícia ruim chega rápido, fecha aspas. Em 2 meses, o mundo começara a ser tomado por revoltas e revoluções de um movimento que se auto-intitulou, entre aspas, anti-união. Dom Pedro transmite mensagens por meio dos comunicadores às vozes da paz, pedindo para que todas e todos se manifestem firmes no propósito de coordenar movimentos de paz. O sistema econômico de Dom Pedro foi por água abaixo e todo o ouro ganho pelos revoltosos agora estava sendo usado para financiar os movimentos separatistas. A paz não tinha completado o aniversário. Pedro estava devastado, mas sabia que se tivesse feito qualquer coisa diferente, o resultado seria o mesmo. Napoleão iniciaria uma revolta sob qualquer pretexto. No mundo inteiro, rebeldes estão nas ruas, estão lutando entre si. Muitos não sabem nem por que estão na rua. Sabem que se sentem confortáveis na guerra e lá estão para o próprio deleite. Tropas se articulam e partem rumo ao Brasil. Gota d'água. Momento de iniciar o processo de seleção dos pertinentes antes que todos os humanos sejam contaminados pelo mal. Todas as telas são ativadas em todas as cidades. Pessoas do movimento pró-paz e algumas do anti-união aglomeram-se para ouvir a voz do rei pacificador. Enquanto Dom Pedro não surge na tela, uma música é reproduzida, enquanto imagens de horizonte é reproduzida. As pessoas anti-união lançam pedras contra a tela, mas não a atinge, pois as imagens são projetadas para que os espectros de luz se tornassem visíveis em pontos pré-definidos. A tela não era física, era composta apenas por luz. Para destruir a tela, precisariam destruir o transmissor de sinal que Pedro e Leopoldina haviam enterrado nos locais de exibição, mas eles não sabiam disso. Quando o rei surge na tela, parte dos espectadores em todo o mundo aplaude, parte vaia, parte apenas observa, parte das pessoas estavam em casa cuidando de suas vidas ou no trabalho cuidando do bem comum. Saudações a todos, se acalmem. Apesar de poder lhes ver, procurei não fazer interferências em suas escolhas. Ao contrário, eu lhes dei uma escolha, viver em harmonia, em um mundo igualitário. Eu lhes trouxe um novo modo de existir, sem explorarem uns aos outros. Fico imensamente feliz por ter conquistado parte de vocês a esse novo mundo. Mas parte de vocês se renderam à guerra ao darem ouvidos ao monstro que se chama Napoleão. Esse será seu segundo teste. Mantenha seu coração limpo. Em poucos dias, todos os que se mantiveram no caminho da paz irão para o horizonte. Os que preferirem a guerra serão subjugados. Vocês podem pensar que é impossível haver um lugar como o horizonte. Mas, pelo sim, pelo não, o bem e a paz sempre são a melhor escolha. Sinto muito pelos que pagarem para ver. Até breve. Capítulo 44. A ascensão do reino. Depois de instigar, fomentar e difundir o caos pela Europa e posteriormente para todo o mundo colonizado, reclusou-se na casa do tio feiticeiro para finalizar seu treinamento. Havia lido e replicado centenas de feitiços e manuseios energéticos em dezenas de livros, por milhares de vezes. Ao amante havia incumbido a missão de nutrir a revolta com boatarias contra o ideal, entre aspas, pedriano, para que todos aqueles que foram contaminados com desejos separatistas servissem de arma em uma guerra que viajaria de navio para o Brasil. Pedro embarcou milhares de pessoas de vários países em navios, cujo destino era o coração do mundo. Em uma guerra, envia-se para a morte aqueles cuja vida não tem serventia,
Os maiores interessados na guerra ficam na retaguarda, se protegendo com sangue amigo. Os imprestáveis estavam a caminho da morte. Voltou-se para a retaguarda, voltou-se à companhia do companheiro. Napoleão estava empolgado, confiante com o encaminhamento dos planos. Era capaz de sentir o poder da magia entrando por suas mãos, como se elas fossem tomadas para carregar uma bateria pulsante. Sabia que estava mais perto do que nunca de poder lutar com o príncipe ruivo de igual para igual. No Brasil, Leopoldina está desesperada. Sabe que a guerra iminente possivelmente não se concretizará, mas sabe que milhares de pessoas navegam em direção ao Brasil. Não teme pela sua ou pela vida do esposo. Teme pela vida daqueles que estão na linha de frente, sem poderes para se defenderem das espadas cegas. Você não pode abrir o portal antes de tanto sangue ser derramado? Perguntou Leopoldina, enquanto puxava o lenço para cobrir as pernas. Meu amor, nenhuma gota de sangue será derramada. Precisamos que Napoleão esteja aqui quando o portal for aberto. Respondeu enquanto se despia para se deitar. Abre parênteses. Apesar dos costumes de usarem roupas de dormir que cobriam todo o rosto, Napoleão e Leopoldina, no entanto, não eram moldados em convenções. Preferiam proporcionar liberdade ao corpo durante a noite. Fecha parênteses. Por que ele precisa estar aqui? Porque não podemos deixar Napoleão ser sugado pelo submundo, pois lá ele se encontraria com Helena e juntos tramariam alguma coisa para voltar para a Copa. Não queremos esses dois juntos. Isso faz parte dos planos que tenho desenvolvido com meu pai. Aliás, diante a iminência do momento em que o horizonte se acende na corda, preciso te passar as diretrizes dos planos que tenho desenvolvido com Helena. Me diz então qual minha tarefa no renascimento do mundo? Você sabe que quando o horizonte se acender, poderemos ficar de fora dele, não sabe? Pergunta Pedro com expressão reflexiva. Por que não entraríamos? Quando ele se expandir na corda, só resistirão à ascensão aqueles que estiverem com o coração livre do mal. O importante é que fiquem no horizonte, apenas os pertinentes. Se não formos, viveremos felizes no submundo. Riem-se os dois. Você acha que dá para ser feliz no submundo? Não, acho que não. Falei por falar. Você gosta de se deitar comigo ou faz isso por caridade? Que pergunta descabida. Diga logo sobre os planos para a ascensão de horizonte. Essa pergunta faz parte dos planos. Existem horas em que é difícil te entender, mas respondendo, eu amo você e amo a Claire. Eu gosto de me deitar com você, mas gosto mais ainda de me deitar com ela. E nas vezes em que nos deitamos, foi por atração, por prazer mútuo. Esse foi o combinado. Pois bem, precisamos aproveitar nossas relações enquanto ainda estamos na corda, pois se formos para o submundo, não sabemos o que nos espera lá. Por aproveitar, o que você quer dizer? Que você deve ficar comigo ou com a Claire na próxima semana, pois, a contar de hoje, 9 dias, finalmente conheceremos o desfecho dessa história, para a qual fomos cooptados. Nos 2 dias predecessores ao dia final, nos concentraremos no plano. Por ora, vamos nos divertir. Como você sabe que será há 9 dias, você pode ver o futuro? Não é só a geretriz que pode? E mais, isso não faz criar novas linhas? Não vi o futuro, estamos o escrevendo, na verdade. Daqui a 9 dias, irei destravar a habilidade de criar portais em Napoleão. Espera, você está controlando-o? Não, capaz, na verdade, mais ou menos. Apenas escondi um dos livros da biblioteca do tio que destrava isso. Mas como sabe que ele precisa criar portais? Ele não pode estar vindo com os rebeldes nos navios? Eu não te contei, acabei esquecendo, mas tenho observado quando vou ao horizonte. Sei que ele está desenvolvendo a magia que Helena lhe deu e que seu objetivo é criar um portal para Paratar aqui no Brasil. Pois bem, a partir de amanhã fique com a Claire. Irei a Portugal ficar com minha família. Com a família e as cabras, né?
As cabras portuguesas são maravilhosas. Riem-se, aceitando a naturalidade de Leopoldina e Pedro satisfazerem seus prazeres fora do casamento sem julgamentos. Por cabras leiam-se mulheres que vendem o corpo ao prazer. Mas hoje não ficará com as cabras. Abrace-me e me beije. O sol, ainda meio preguiçoso, ilumina sem esquentar a manhã fria de Paris. Napoleão já está do lado de fora da casa, nos fundos, onde ninguém, além de Pedro, pode o fitar. O vento gelado passa por entre as árvores que cercam o quintal da propriedade. O conquistador de reinos e aspirante a rei do mundo faz várias tentativas de abrir o tão sonhado e esperado portal que o permitirá atravessar o oceano sem tocá-lo para desafiar e dominar o inimigo, que também é a sua chave, seu amuleto, sua relíquia para conquistar o mundo e governá-lo. Irritado com as próprias falhas, lança as mãos para o alto, mira em nuvens, soca-as com violência, deixando as regras. O céu se enrusbece e trovões, acompanhados de relâmpagos e chuva negra, despencam do céu sobre as redondezas, mostrando que os poderes de Napoleão estão fortes, tão fortes que a própria natureza, ainda que não gostasse de se submeter a caprichos, não podia vencê-lo. Então, o atendia respeitando seu poder. Do alto, as nuvens olhavam para Napoleão tristes, mas sabiam que no universo a lei do retorno é garantida. Dom Pedro se fez invisível diante de Napoleão e observou toda a sua frustração. Assim que Napoleão entrou na casa e chegou à sala, Dom Pedro faz com que o livro que escondera anteriormente caia da estante abarrotada de livros. Sentados no sofá, Pedro e Napoleão olham com estranheza para o livro caído. Tio? Estranho isso. Acho que é seu tio? Não sei, só pode. O livro se abre nas últimas, melhor dizendo, Dom Pedro o abre no último capítulo, o capítulo do juramento. Claro, como não achei esse livro antes, é isso que faltava para eu conseguir explorar os poderes de forma ilimitada. O que faltava? O juramento, pelo menos esse é o capítulo. Acho que é um aviso do meu tio. Depois de organizar todas as ervas e objetos mágicos exigido pelo juramento para feiticeiro, descrito no corpo do capítulo, Napoleão começa a fazer o juramento. Abre aspas. Minha linhagem não me fez mágico, mas em mágica converti minha energia nos rituais e exercícios das sombras. Da sombra nasci, em luz me transformo, me faço servo do destino e da grande mãe. Que no momento em que eu olhar a lua no céu noturno, eu saiba que tenho a mesma força das mulheres e homens que reinaram antes de mim. Que eu, como sacerdote da grande mãe, jamais me esqueça do meu caminho. E, se isto ocorrer, que eu saiba que sempre posso me religar aos poderes da mãe. Que nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos de dor, eu não tenha dúvida de que eu jamais estou sozinho, pois tenho no peito o pentagrama dos 5 elementos, terra, fogo, ar, água e espiritualidade. Que eu seja sempre o bruxo e o feiticeiro, o Senhor que conhece os segredos da terra, das plantas, dos animais e os usa para o bem. Que eu sempre me lembre que todos os alimentos que me nutrem provêm do seio da natureza e por isso que sempre os louve e abençoe, para que a colheita da minha vida e da minha alma seja farta. Que eu seja sempre o senhor do meu próprio destino, exercendo com minha própria soberania. Que eu jamais subjugue ou controle um ser, para que também jamais seja subjugado e controlado. Que eu jamais permita que um homem me controle, pois meu coração é livre e sempre será. Que eu jamais permita que meu coração sofra por amor, pois amar é um ato de felicidade e não de dor. Que eu jamais permita que a dor, a tristeza, a solidão, o ódio, o ressentimento, o ciúme,
o remorso e tudo aquilo que possa tirar os brilhos de meus olhos me dominem, enfraquecendo a força que existe dentro de mim. Que não haja em mim medo da morte, pois sei que sempre e sempre voltarei para uma nova vida, até ter adquirido toda a sabedoria da Deusa Mãe. E desta maneira, ao chegar minha hora, me entregarei com confiança e permitirei que minha alma seja levada pelas marés do fluxo da Grande Mãe. Acima de tudo, que eu sempre mantenha em meus atos, sentimentos e pensamentos minha dignidade de filho da Grande Mãe. E por tudo isso, como promessa e desejo, sou sacerdote, mago e feiticeiro, e assim serei por toda a minha existência. Fecha aspas. Ao terminar, uma luz forte e intensa invade a sala e se aprisiona no peito de Napoleão. Dom Pedro I sorri e continua observando. Você sabe que esse juramento não será cumprido, não é? Questiona Pedro. Ora bolas, de que se importa? Acha que um juramento mágico não deve poder ser quebrado sem que consequências aconteçam? Vamos ver se realmente irei ter consequência? O que está imaginando? Em pagar a você por ter tirado 2 pessoas da minha vida. Ótimo, me mate. Está mesmo querendo passar a eternidade sozinho? Você precisa de mim. Não mais. Lança a mão direita na direção de Pedro. A morte que mata. Um raio de luz salta dos dedos do novo mago. Antes que acerte Pedro, Dom Pedro I corre e o toca, fazendo esse desaparecer. Sorri vendo a expressão de incompreensão do ocorrido estampada no rosto de Napoleão. Sai de casa e na floresta abre um portal e volta para o Brasil. Parata na floresta, Leopoldina e centenas de guardiões das florestas, seres como Saci, Mapinguari, Iara, Curupira e muitos outros que são considerados como lendas, nas linhas o esperam. Ele está a caminho, guardiões, aparatem na praia, como combinamos, e evitem que os rebeldes que também estão chegando matem nosso povo brasileiro. Creio que não haverá um embate muito grande, mas protejam os possíveis pertinentes. Os guardiões criam portais e desaparecem. Napoleão se dirige a Leopoldina. Eu irei para o horizonte abrir o portal. Napoleão vai tentar me atingir por trás, pois ele vai abrir o portal tendo a mim como destino. Mas eu estou protegido contra os poderes dele. Eu mudei o juramento de bruxo dele, diz sorrindo. Então não posso ser atingido por ele. Tu, no entanto, não sabemos. Acredito que não também, então tomem cuidado e faça como combinamos. Leopoldina se esconde enquanto Pedro caminha em direção ao portal. Napoleão consegue finalmente criar um portal, entrando por ele e aparecendo nas costas de Dom Pedro I, lançando-lhe vários feitiços em energias que lhe saem das mãos, no intuito de derrubar sem abater. Afinal, precisava da relíquia viva. Os feitiços e as rajadas de energia atingiam Pedro, mas ele continuava caminhando. Leopoldina ataca Napoleão por trás com feitiços, e uma luta entre feiticeiros é travada. No intuito de afastar Napoleão de perto do portal de Horizonte, Leopoldina se presenteia com asas e voa para o lado oposto. Napoleão não sabia perder. Deixa Dom Pedro para um segundo momento, levita no ar e voa sem asas atrás de Leopoldina. Lança rajadas contra ela, mas essa se desvia e contra-ataca. Ao mesmo tempo, as tropas estão atracando nos portos e praias brasileiras. Soldados e pessoas comuns desembarcam e estão invadindo com muita velocidade o continente, o coração do novo mundo, mas ficam reticentes em prosseguir o ataque ao notarem os guardiões fazendo um cerco. Não parecia prudente avançar contra seres estranhos e dotados de habilidades desconhecidas. Alguns mais corajosos avançaram e foram mortos. Pedro atravessa o portal e seu pai, o Deus Filho da Grande Mãe, aguarda-o. Esse é o momento, meu pai. Tudo está dentro do que planejamos. Sim, estou ansioso e com medo. Por que medo, meu filho? Tenho medo de estar fazendo isso por vaidade e não ser pertinente ao horizonte. Eu sei que não é por vaidade. Além disso, você não será testado.
Não, eu abrirei o portal por fora, não por dentro. Quero ser pertinente, não me auto. Mas você é filho de um Deus, neto da grande mãe. Está decidido, tire a chave. Eu confio em ti, tu és pertinente. Parte dos habitantes de Horizonte observam a cena no nível da avenida, ao pé da escada dourada. Outros assistem em casa, nas telas, outros em grandes telas espalhadas pelas praças. Raunan pega uma navalha antiga que está na cintura, caminha até Pedro, cria uma runa na pele do pescoço dele. O sangue que escorre é colocado em uma taça diamante com adornos de ouro. A taça é coberta com uma tampa de ouro. Pedro atravessa o portal em direção à última corda. Do lado de fora, em frente à entrada de Horizonte, destampa a taça, respira fundo e lança o sangue, que ao passar pelo portal transforma-se em pedras brilhantes vermelhas. E o portal se abre e é possível ver Horizonte lá dentro. A linha que se alinha ao portal começa a avançar na direção de Pedro. Essa era a hora da verdade. Pedro, ainda que responsável pela ascensão do novo e unificado reino, é digno deste? Pedro fecha os olhos e sente um vento passar por si. Abre os olhos. Sob seus pés uma avenida de ouro. Ele está em Horizonte. Ele é pertinente. A linha de Horizonte continua se expandindo e transformando a paisagem, criando moradias com arquiteturas de Horizonte ou simplesmente modificando a flora e a fauna. Ao passar por animais herbívoros, eles são aceitos em Horizonte. Os animais carnívoros são transformados em fumaça, e a fumaça sobe e vai até a mais alta árvore do centro de Horizonte, aquela que Pedro sempre admirava do alto, nos aeromagmas, mas de certo modo a havia ignorado. Para onde esses animais estão indo? Por que essa fumaça se dirige até aquela árvore? Pergunta Pedro ao pai. Nunca me perguntou onde ficava a passagem para o submundo. Aquela árvore é um portal. Para lá irão todos os não pertinentes. A linha de expansão de Horizonte chega a lugares habitados por humanos indígenas e a maioria deles é aceita em Horizonte. Rapidamente, a linha chega ao sul, sudeste e centro-oeste, as regiões com maior concentração de habitantes, e uma nuvem de fumaça sobe e viaja pelo céu de Horizonte. Quando a linha chega à praia onde os rebeldes desembarcaram, os bons sentem o vento seguido da visão do paraíso. Boquiabertos, custam acreditar que o rei, Dom Pedro, falara a verdade. Os maus, ao sentirem o vento, se transformam em fumaça, e a fumaça voa em direção à grande árvore. Os guardiões da floresta fazem festa, se abraçam, depois contemplam a água cristalina e brilhante como se 1000 estrelas tivessem sido postas no mar. Leopoldina, que ainda voa nos limites do Brasil, onde a linha de Horizonte ainda não chegou, está se desviando dos ataques de Napoleão, ao mesmo tempo que o contra-ataca. Ela cria um portal e entra nele. Napoleão a segue pelo portal. Do outro lado do portal, uma ilha flutuante sobre o oceano. Napoleão despenca no ar de uma altura de 3 metros. Leopoldina bate as asas, aterrissando. As asas se escondem. Napoleão sente uma dor horrível no tornozelo. Mesmo assim, levanta-se cambaleante. Olha ao redor e vê árvores frutíferas, mato infestado de insetos, um rio. Ele olha o percurso do rio, que flui para trás de si, e então tudo que consegue ver no horizonte é o céu e o mar, onde o rio deságua. Que lugar é esse? Vamos, responda. Não obtendo resposta, tenta arremessar uma rajada de energia contra Leopoldina, mas não obtém êxito. Então, avança contra ela para uma luta corporal. Leopoldina bloqueia os golpes por um tempo, mas se cansa e os atinge com uma rajada de energia, derrubando o oponente. Napoleão está assustado e desesperado por tentar usar seus poderes e não conseguir.
Aqui estamos livres do julgamento da seleção dos pertinentes de Horizonte. Fique quieto para receber sua sentença. Do que você está falando, sua maluca? Eu vou te matar. Ah, se vou. Napoleão avança contra Leopoldina, mas ela lança uma rajada nas pernas do infeliz. Como eu estava dizendo, aqui também tu não tens acesso aos seus poderes. Eles advêm. Eu vou te matar, diz levantando e correndo na direção de Leopoldina, no intuito de derrubá-la em um rio que deságua no precipício. Mas ela voa e Napoleão quase se despenca da ilha para o oceano. Equilibra-se com as pontas dos dedos dos pés e os brações, girando no sentido da ilha, se recompõe. Do submundo, e agora apenas a grande mãe tem acesso a essa energia. Está condenada a viver aqui para sempre. Se quiser escapar, você terá uma companhia. Olhe para trás. O amante a quem quase assassinou também havia sido condenado a viver na ilha flutuante. Pedro faz uma expressão de ódio e começa a correr em direção a Napoleão para acertar-lhe a fuça, mas no percurso nota a linha de horizonte transformando a cor do mar. O que é aquilo? É a ascensão de Horizonte. Só isso posso dizer, ademais seria irrelevante, já que nunca pisarão nele. Então aquele maldito conseguiu tomar o meu destino para ele? Seu destino? Era seu destino tentar me matar também? Você matou 2 pessoas que me pertenciam. Com você converso depois. Que raios é essa nuvem de fumaça que está passando no horizonte? São aqueles que não foram aceitos para viver em Horizonte. Pois bem, meninos, tenham todos uma boa sentença. Bate as asas, cria um portal e desaparece. Do alto, as nuvens observam com satisfação o aprisionamento de Napoleão, assim como vê o horizonte fazendo uma fumaça de não pertinente subir e cruzar o céu em direção à grande árvore. A família de Dom Pedro foi toda transformada em fumaça depois do julgamento de Horizonte, assim como os pais de Leopoldina. Por fim, o mundo é consumido pela expansão e Horizonte se acende. Toda a copa se interliga. Ainda que não fosse possível a contemplação para os antigos e novos habitantes de Horizonte, pude ver a beleza da conexão que se fez em todo o universo. E assim se deu início ao ano infinito de Horizonte. Você sabe que esse não foi o fim da história, mas esse foi o começo de uma história que não previ. Infelizmente, eu novamente falhei.